No último final de semana circulou fortemente pelas redes a notícia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria falecido. Desmentindo esses boatos, o presidente apareceu neste sábado, dia 30 de agosto, em um campo de golfe. Mas o que você pode ter questionado foi: o que aconteceria se o homem mais poderoso do mundo morresse hoje? A notícia deixou muita gente preocupada, já que se tratava do presidente da maior potência mundial. Imagine acordar e o feed inteiro estar tomado por uma frase: Trump morreu. Que horas depois, ele aparece no clube de golfe com a neta e a onda sumiu tão rápido quanto estourou. O boato foi falso. Mas uma pergunta fica ecoando: e se fosse verdade hoje? O que mudaria no mapa do poder, no bolso do mundo e na vida real minha e sua que está me assistindo agora? Neste vídeo vamos entender o que acontece quando uma superpotência perde seu líder, para entender como política, economia e guerra se reorganizam, e até mesmo onde o Brasil entra nessa história. Também vamos revelar quais rituais institucionais entram em cena, do juramento ao dia de luto nacional, e por que esses protocolos existem para segurar o teto quando a casa toda balança. Então, o que aconteceria se Trump morresse hoje? Pela 25ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, se o presidente morre, o vice não vira interino, ele se torna presidente e ponto final. Não há vazio de poder. A linha segue e, se restar vaga na vice-presidência, o novo presidente indica um nome que precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Esse design evita disputa, corta fofoca e entrega continuidade. É o antídoto moderno contra a paralisia que derruba impérios. Nesse cenário, J.D. Vance, hoje o vice, seria imediatamente empossado se a morte ocorresse agora. Nas primeiras horas faria 3 movimentos: discurso nação para reduzir pânico, montagem do gabinete de crise e confirmação pública de que Forças Armadas, Inteligência e Polícia Federal continuam sob comando civil. Em seguida, líderes do Congresso iriam à Casa Branca para sinalizar continuidade, e a Suprema Corte manteria a normalidade institucional. Sabemos que mercados odeiam surpresas, mas respeitam regras. A reação viria em ondas. Primeira onda: volatilidade imediata, aumento do ouro e dólar. Segunda onda: declaração de luto nacional e, possivelmente, fechamento das bolsas por um dia, como já ocorreu em funerais de presidentes, um gesto simbólico que compra tempo para liquidez. Terceira e última onda: leitura fiscal e comercial. Mas resta saber: Vance manteria as mesmas âncoras de gastos, tarifas e incentivos? Aqui a continuidade importa. O mundo não espera luto. A cadeia de comando militar americana é treinada para funcionar mesmo sob choque. O novo presidente convoca o Conselho de Segurança Nacional, reúne chefes do Pentágono e fala com aliados-chave nas primeiras horas: OTAN, G7, Israel, Japão. Acontecem também telefonemas para rivais estratégicos, como China e Rússia, para deixar claro que as linhas vermelhas continuam ativas. No meio de um conflito como esse, a ordem é manter postura e evitar movimentos oportunistas. Qualquer vácuo de comunicação alimenta risco de erro de cálculo. Por isso a mensagem é simples: continuidade, dissuasão e previsibilidade. É frio, é técnico, e é exatamente assim por uma razão: uma superpotência precisa estar preparada para tudo. Mudanças até existiriam, mas por etapas. Vance herdaria acordos, ordens executivas e uma agenda espinhosa de tarifas, inclusive sobre parceiros tradicionais. A Casa Branca teria de decidir se mantém pacotes protecionistas recentes ou abre margem para uma negociação. Diplomatas correriam para reconstruir previsibilidade com capitais desconfiadas. O tom do discurso muda o humor dos mercados. Se acena cooperação, risco cai. Se acena confronto, o prêmio sobe. Agências avaliam impactos setoriais e liberam relatórios diários, enquanto lobbies pressionam por alívios em aço, agro, tecnologia e energia. Em paralelo, o novo presidente revisa ordens que afetaram cadeias de suprimento, busca convergência com o Congresso e reserva capital político para uma agenda de segurança na Ásia e no leste europeu. Tudo com o objetivo simples: sinalizar que, apesar da ruptura, a engrenagem institucional segue girando e aprendendo com susto. Segundo estimativas recentes da Forbes, o patrimônio está acima de 6 bilhões de dólares, distribuído entre imóveis, marca e participações em companhias abertas. Se a morte ocorresse, a sucessão patrimonial iria para o espólio, seguindo leis estaduais de herança,
eventuais trustes e processos pendentes. No caso de sua morte, todos esses ativos seriam avaliados e transferidos para os herdeiros, mas não seria algo imediato nem simples. O valor da marca Trump também sofreria. De um lado, poderia se valorizar com a transformação de Trump em figura histórica. De outro, poderia perder força se os herdeiros não conseguissem manter a mesma influência política e midiática. As bolsas de valores despencariam nas primeiras horas, investidores buscariam refúgio em ativos seguros como ouro e dólar, e haveria forte volatilidade nas moedas globais. O petróleo poderia subir, já que instabilidade política afeta diretamente o setor energético. Empresas americanas listadas na bolsa sofreriam grandes quedas, e isso teria efeito cascata em mercados do mundo inteiro. A médio prazo, o mundo entraria em compasso de espera. Quem é o novo líder? Quais políticas econômicas serão mantidas e como a morte de Trump afetaria temas como guerras comerciais, impostos, relação com a China e a União Europeia? Essa incerteza sozinha já seria suficiente para frear investimentos e desacelerar a economia global. No Brasil, o câmbio reage na hora e pressiona combustíveis, frete e alimentos. Exportadores de commodities podem ganhar fôlego com dólar forte, enquanto importadores sofrem. Bancos centrais conversam. O que decide tudo, no fim, assim como falamos anteriormente, é a frase do primeiro pronunciamento. A relação entre Lula e Trump recentemente foi marcada por faíscas, sobretudo pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e por choques verbais em temas de geopolítica. Se o presidente morresse hoje, Vence herdaria esse tabuleiro tenso. 2 caminhos apareceriam. 1. Manter a pressão tarifária como ativo de negociação e sinal de força. 2. Abrir uma janela de distensão controlada para carimbar estilo próprio e reduzir ruídos com parceiros do G20. Para o Brasil, cada frase vale dinheiro. Aço, carne, café, celulose e máquinas reagem no pregão. O Itamaraty prepararia rapidamente pontos de conversa, priorizando previsibilidade tarifária, pauta verde viável e cooperação tecnológica. Governadores e setor privado buscariam missões a Washington. Se o tom vier pragmático, o câmbio alivia. Se vier agressivo, risco sobe. Como você pode perceber, é matemática política com impacto direto no frete, no crédito e na confiança de quem investe e de quem emprega. Por que um boato de morte balança o mundo? Porque expõe nossa dependência de previsibilidade. Governos, mercados e famílias hesitam quando o relógio comum quebra. A boa notícia é que democracias modernas construíram redundâncias, leis de sucessão, continuidade administrativa, protocolos militares e rituais civis, como o Dia de Luto Nacional, feitos para transformar trauma em transição. Apesar de ser um evento de grande impacto, a morte de Trump não desencadearia uma guerra mundial por alguns motivos claros. Primeiro, porque os Estados Unidos têm uma linha de sucessão presidencial bem definida. Isso evita o vácuo de poder que poderia gerar caos. Segundo, os compromissos internacionais dos Estados Unidos, como tratados da OTAN, alianças com Japão, Coreia do Sul e outros, não se desfazem com a troca de presidente, permanecem válidos e respeitados. Terceiro, há instituições sólidas, como o Departamento de Estado, o Pentágono e o Congresso, que funcionam de forma independente da figura do presidente, assegurando estabilidade. Além disso, os rivais dos Estados Unidos sabem que qualquer tentativa de ataque nesse momento seria respondida com força, já que a máquina militar americana não depende de uma única pessoa. Ou seja, haveria turbulência política e econômica, mas não uma guerra desencadeada automaticamente. Voltando à realidade, a verdade é que Trump não morreu. A notícia foi falsa, e como tantas outras, serviu para mostrar o poder destrutivo das fake news. Aqui vale um alerta: notícias falsas não são apenas brincadeiras sem consequências, elas podem influenciar emoções coletivas, movimentar mercados financeiros e até colocar países em risco de conflito. Primeiro, que a morte de Trump, se acontecesse hoje, teria repercussões gigantescas na política americana, na economia mundial e até na estabilidade social. Mas segundo, e talvez mais importante, é que a ideia de Trump é maior do que o próprio Trump. É inegável você goste dele ou não, ele pode estar vivo ou morto, mas o impacto de sua figura já está gravado na história contemporânea. Esse é o poder dos símbolos. Eles sobrevivem às pessoas. Inscreva-se no canal, ative sininho e marque aquele amigo que sempre te pede um resumo claro de política e economia.
Assim você ajuda a manter esta pauta viva e deixa o algoritmo trabalhar a favor de quem procura por informação. Você acha que o mundo estaria preparado para lidar com a morte de Donald Trump hoje? Reflita sobre isso, e nunca se esqueça, a informação é a arma mais poderosa do século XXI. Lembre-se, a próxima curiosidade é sempre a mais interessante.